Boa tarde! Boa tarde com muita saudade de vocês, tá? Vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a aula de História do dia 27 de maio, tá? E vamos estudar as páginas da 4 a 13, ok? Nós vamos hoje falar sobre religiões, tá? Esse capítulo ele estuda basicamente sobre religiões, tá bom? Vamos lá. Nós somos os seres que nós somos, seres humanos, somos muito curiosos. E nós vivemos envolto a perguntas. Por que o ser humano existe? Como o universo foi criado? Por que nós temos que morrer? Para onde nós vamos quando morremos? Para que a gente vive? Né? E para tentar responder essas questões existenciais, as sociedades deram origem a grande variedade de crenças, que se tornaram o que chamamos de religião. A maioria dos povos conheceram alguma forma de religião. Por essa razão, estudar as religiões é um convite para se aprofundar no aspecto marcante da vida humana. Ou seja, aqui já tem alguma coisa sobre religião. O que é religião? Elas são questões que a gente tem existenciais, tá? Que a gente precisa buscar essas respostas. E a religião, ela nos ajuda a buscar essas respostas. Claro que cada um é dentro do que acredita, tá bom, gente? Aqui a gente não está pregando qual é o tipo de religião correta. Aqui a gente está estudando sobre religiões de um modo amplo, tá? Vamos lá. Uma experiência de fé. Durante séculos, tá dando para ler? Acompanhe no livro que é melhor, porque aqui a gente pode tremer. Página 5, de História. Durante séculos, estudiosos de diferentes áreas, como historiadores, tentavam explicar o que é religião. Não existiu nenhum acordo entre eles, tá? Mas algumas definições são mais aceitas e mais conhecidas, tá? Para grande parte dos especialistas, a palavra religião vem de religio, um termo dos antigos romanos que significava uma porção de regras. Isto é, normas, obrigações e proibições, ok? Então, elas são regras, ou seja, normas, obrigações e proibições, tá? Com o passar do tempo, a expressão sofreu mudança e ganhou o significado que a gente usa hoje em dia, tá? Vamos resumir isso aí. Nós podemos afirmar que religião é um amplo conjunto de crenças, tradições, princípios e práticas que compõem a fé de um grupo de pessoas de determinados lugares e épocas. Então, o que é religião hoje? É um amplo conjunto de crenças, tradições, princípios e práticas que compõem uma fé de um grupo de pessoas de determinados lugares e épocas, tá? Normalmente, a religião é coletiva. Ela é partilhada por uma comunidade de indivíduos, tá bom? E lembrando que princípios tem a definição aqui, que são valores, normas, regras de condutas, tá bom? Vamos lá, vamos ver como é que a gente vê as religiões. Temos várias. Então, vamos lá, alguns exemplos. Deísmo, tá? É um tipo de religião também. Eles consideram que o universo foi criado por uma inteligência superior à dos seres humanos. Porém, eles não acreditam na existência de uma figura divina, ou seja, eles não acreditam em Deus. E eles têm consciência que tem consciência e influência na vida das pessoas, ou seja, eles não acreditam em Deus, tá? No deísmo, porque eles não acreditam que tem um ser superior que influencie na vida das pessoas, tá? Essa interpretação surgiu na Grécia Antiga com ideias do filósofo Aristóteles, tá bom? Temos o teísmo. Deísmo, agora é o teísmo, que ele considera que existe Deus e Deus pode conscientizar e influenciar as pessoas. Essa visão religiosa é mais comum em nossa sociedade. O cristianismo, por exemplo, é uma religião teísta. Ou seja, os cristãos, eles são dessa religião, teísmo, tá bom? Os cristãos são dessa religião, teísmo. Podemos classificar essa religião teístas como panteístas, politeístas,
monoteístas e só. Vamos lá. Os panteístas, eles acreditam que tudo que abrange a natureza e o universo formam um Deus. Nesse sentido, os panteístas não creem em um Deus criador. Os panteístas, eles não creem que foi um Deus só que criou tudo, todo o universo, tá? Os politeístas, eles acreditam na exigência de várias divindades. Ou seja, eles acreditam que existem vários deuses, tá? Os politeístas. Na nossa sociedade é comum conhecermos diversos deuses que os egípcios, os gregos e os romanos acreditavam, ok? E temos os monoteístas, que acreditam na existência de um único Deus criador. As religiões monoteístas mais conhecidas são cristianismo, que são os cristãos, o judaísmo, que são os judeus, e o islamismo, que são as pessoas provindas do Islã. Ok? Vamos lá. Aí aqui nós temos algumas, tá? Ó, temos algumas etnias, deixa eu chegar perto aqui, que são indígenas e são panteístas. Temos os cristãos que são protestantes, temos os budistas, os judeus, católicos, muçulmanos, agnósticos, que nós vamos saber o que são, tá? Que são aquelas pessoas que acreditam que não é possível acreditar que... Meu filho está gritando. Os agnósticos, eles não acham que não é possível comprovar que Deus existe, tá? Mas eles acreditam que as pessoas podem acreditar em um único Deus através da fé. Não pode comprovar que Deus existe, porém, por meio da fé, as pessoas acreditam que Deus existe, tá? Temos os candomblecistas, ubandistas, espíritas, cristã católica, protestante e o ateu, que é aqueles que não acreditam em divindade alguma. Não existe nenhum Deus, não acreditam em seres divinos, ok? Vamos lá, fazer as questões. De acordo com os estudiosos, o termo religião vem de religio, uma palavra da Roma antiga que significa o quê? Uma porção de relíquias luxuosas e caras? Um grupo de livros produzidos pelos sábios? Um conjunto de normas, obrigações e proibições? Uma coleção de riquezas elaboradas pelos sacerdotes ou um agrupamento de lugares visitados pelos monarcas? 2. Para descobrir as palavras escondidas no diagrama, responda as questões. O diagrama aqui é o caça-palavras, tá? Ser superior capaz de influenciar a natureza e o ser humano? É Deus. Religião que acredita em muitos deuses, vocês vão procurar lá naquela tabelinha. Pessoa que não acredita em nenhum tipo de divindade. E aquele que acredita que não é possível comprovar a existência de divindades, tá? Aí as palavras que vocês responderem aqui, vocês vão procurar no caça-palavras, ok? Vamos lá. Respeito às crenças, isso é muito importante, tá, gente? Por quê? Porque nós, nesse meio de religião, nós temos a intolerância e temos o fanatismo. O que é isso? A intolerância é o desrespeito. É quando você não respeita a opinião do seu próximo com relação a uma religião. Se ele segue uma religião diferente da sua, é preciso ter respeito, ok? É preciso haver o respeito. E quando a pessoa não tem o respeito, ela é fanática pela sua religião, ela acha que só a sua que está certa e de ninguém mais, que todo mundo tem que seguir aquilo que ela segue, o nome disso é fanatismo, tá? Em diferentes momentos, guerras já foram realizadas em nome de alguma divindade. Tradições religiosas que já entraram até em conflito. Nós temos guerras que perduram até hoje por conta de religião. Além disso, um número incontável de pessoas sofreu perseguições por motivações religiosas. E isso acontece ainda, viu? Talvez não no Brasil, mas no Islã, nesses outros países onde eles não aceitam outro tipo de religião a não ser a deles, eles chegam a matar as pessoas que pensam diferente. Ok? Aqui, ó, esses episódios ainda acontecem nos dias atuais em sociedades distintas, na Ásia, na Irlanda, na Europa e no Brasil, tá?
Na maioria dos casos, essa postura de não aceitação é resultado de um conhecimento insuficiente em relação a cada crença, ou seja, é preciso você conhecer as outras crenças para que você siga aquela que você julgar ser a correta, porém, sempre respeitando a opinião do seu colega, tá? Ok? Aí aqui, ó, a busca pela tolerância na vida em sociedade envolve compreensão de que as pessoas podem cultivar crenças variadas, mudar de religião ou até mesmo não ter nenhuma, que é o caso dos ateus. A livre prática religiosa é um direito assegurado por grande quantidade de documentos, ok? Um dos mais importantes é a Declaração Universal dos Direitos Humanos, publicada em 1948 pela Organização das Nações Unidas. É uma instituição que reúne muitos países com o objetivo de promover a cooperação internacional, tá? Esse documento ele é traduzido em mais de 500 línguas e apresenta os direitos básicos para garantir uma vida digna a todo e qualquer ser humano. No artigo 18, essa declaração ela afirma que toda pessoa tem direito à liberdade de pensamento, consciência e religião. Este direito inclui a liberdade de mudar de religião ou crença. Então, todos eles têm a liberdade de manifestar a religião ou crença, pela prática, pelo culto e pela observância isolada ou coletivamente em público ou particular. O que, infelizmente, em alguns lugares, como a gente já viu, não acontece, tá? No Brasil, o respeito às diferentes religiões é assegurado pela Constituição, tá? Então, vamos lá. É inviolável a liberdade de consciência e de crença, sendo assegurado o livre exercício de cultos religiosos e garantida na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias, ok? Inviolável é que não pode ser mudado, não pode ser desrespeitado. E, infelizmente, a gente vê isso, né? Algumas pessoas que têm intolerância religiosa, elas vão lá e quebram os santuários, né? As imagens. E cada um com a sua opinião, cada um com a sua religião. Aí eu posso ter a minha, mas eu tenho que respeitar do meu amigo, né? E liturgia significa prática, tradição, né? Uma celebração de um culto, ok? A tolerância religiosa também é garantida pelo modelo político de nosso país. O Brasil, desde a fundação da República, que é em 1889, ele é um Estado laico. O que é um Estado laico? É que apresenta uma posição imparcial. Ele não puxa nem para um lado nem para o outro, entendeu? Cada um pode escolher a religião que quiser, ok? E o governo brasileiro, ele defende a liberdade religiosa. Porém, mesmo algumas pessoas pensando diferente, né? Vamos lá. Olha aqui por que as pessoas pensam diferente. Olha a prova aqui, ó. Em 6 meses, o Brasil teve mais de 200 casos de intolerância religiosa. Depois vocês deem uma olhadinha, que olha só. De acordo com a Constituição, o Brasil é laico há mais de 120 anos e não discrimina nenhuma religião. Na prática, o país ainda mostra as faces da intolerância religiosa, com agressões físicas, xingamentos, depredações, destruições de imagens, incêndios criminosos, levantamento feito pelo Ministério dos Direitos Humanos. Esse levantamento ele aponta que no primeiro semestre de 2018 foram registradas 210 denúncias de discriminação por religião. Os estados campeões são o Rio Grande do Norte, São Paulo, Rio de Janeiro. Desde 2015, o estado Potiguar, que é relativo ao Rio Grande do Norte, ele lidera o ranking e outros 2 têm aumentado segundo e terceiro lugares. Né? Ou seja, o Rio de Janeiro e São Paulo. Entre as religiões que mais sofrem discriminação está a Umbanda. Ela tem mais de 34 denúncias. E o Candomblé com 20. A evangélica tem 16 casos. Vamos lá. Qual é o problema apontado no texto? Não é a intolerância, não é a discriminação da religião? A intolerância religiosa, vocês vão colocar isso aqui com as suas palavras, tá? Quais são os estados em que esse problema é mais comum? São 3 que a gente falou. Dá uma olhadinha ali no texto. Quais são as tradições religiosas que mais sofrem com esse problema no Brasil? Segundo essa reportagem. Tem 3 também,
tá bom? Vamos lá, página 11. O Brasil, a gente sabe que é um país laico, membro das Nações Unidas, que é da ONU, né? E tem um amplo conjunto de leis que defende essa liberdade religiosa. Consulte diferentes fontes de informação, como jornais, revistas e sites, e encontre uma notícia sobre intolerância religiosa. Cole ou copie essa notícia no espaço a seguir. Não se esqueça de indicar aonde você fez essa consulta. Se você tiver uma revista ou for procurar na internet, vocês têm que colocar o site que vocês acharam, tá? Quem tiver como imprimir a reportagem, imprime e cola aqui. Tia, não tem impressora em casa, não tem problema. Copia a reportagem a lápis ou a caneta, tá bom? Pode ser a lápis, é melhor que se errar, dá para apagar. E coloquem a fonte, tá bom? Ah, professora, eu tirei do site tal. Aí coloca embaixo, ok? Vamos lá. Agora, siga as mesmas instruções e encontre uma notícia que trata do respeito às religiões. Vocês vão fazer a mesma coisa, só que agora vocês vão achar uma reportagem que fale do respeito, tá? Onde as pessoas respeitam as religiões. Ou vão imprimir, ou vão recortar, ou vão copiar e vai dizer aonde achou também essa fonte, tá bom? Aí aqui, olha, grife as partes importantes de cada notícia e faça um pequeno texto explicando o que você entendeu. Vocês vão grifar a parte mais importante e vai fazer um resumo do que você entendeu, tá bom? E agora nós vamos completar com essas palavrinhas aqui, tá bom? Questões existenciais são perguntas relacionadas à nossa existência, Para responder às questões existenciais, as sociedades deram origem a grande variedade de... Religião é um amplo conjunto de crenças, tradições e princípios que compõem a... Existem diferentes tipos de quê? Sobre qual tema? A livre prática religiosa é um... O que é? O que a Constituição assegura? Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Qualquer dúvida, estaremos juntos no Tira Dúvidas, ok? Beijão.